Olá, pensa comigo. E se a ansiedade, a depressão, até mesmo a esquizofrenia tivessem todas a mesma causa? E mais, uma causa que pode ser tratada. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. A gente vai mergulhar na ideia revolucionária do Dr. Christopher Palmer, do livro Energia Cerebral. A tese dele é que todas as doenças mentais estão, na verdade, ligadas a uma única coisa: o metabolismo do nosso cérebro. Olha, essa história toda começou com um caso que, sinceramente, parecia impossível. Pensa num paciente chamado Tom. Ele lutou por mais de 10 anos contra um transtorno esquizoafetivo, tentou 17 medicamentos diferentes e nada. Aí ele topou tentar uma abordagem completamente diferente, focada no metabolismo dele. E o resultado, nas palavras do próprio Dr. Palmer, as mudanças foram notáveis e dramáticas. Sabe aquelas alucinações que ele tinha há anos? Começaram a diminuir. Pois é, um caso assim tão impressionante levanta uma pergunta que, olha, muda tudo, né? Como é que uma dieta, conseguiu fazer o que 17 remédios não conseguiram? Foi essa pergunta que deu o pontapé inicial para uma jornada que acabou revelando uma teoria totalmente nova sobre a origem das doenças mentais. E essa jornada levou a algo que ele chama de a revolução da energia cerebral. É uma conclusão, assim, surpreendente. A ideia é que existe uma ligação, uma ponte entre dezenas de transtornos que a gente sempre achou que não tinha nada a ver um com o outro. E aqui está o pulo do gato, a ideia central de tudo. É o seguinte: todos os transtornos mentais, desde a ansiedade mais leve até a esquizofrenia, compartilham uma mesma causa raiz. Não é sobre um desequilíbrio químico, como a gente ouve por aí. A questão, segundo essa teoria, são problemas metabólicos que acontecem no cérebro. Tá, mas para a gente entender como isso é possível, a gente precisa olhar de perto para o problema central, que é o metabolismo. E para isso, vamos ter que redefinir umas coisinhas importantes aqui. Primeiro de tudo, metabolismo. Vamos esquecer aquela ideia de que metabolismo é só sobre queimar calorias para emagrecer. Não é isso. Metabolismo é o conjunto de todos os processos que fazem nossas células produzirem e usarem energia. É basicamente o que mantém tudo vivo e funcionando. E isso vale especialmente para o nosso cérebro. E quem são as estrelas desse show todo? As mitocôndrias. Pensa nelas como se fossem as usinas de energia de cada uma das nossas células. São elas que pegam o que a gente come e transformam em energia de verdade. Elas são tipo as gerentes do nosso metabolismo. Ok, agora, aqui está a conexão, a peça-chave. Quando essas usinas de energia, as mitocôndrias, começam a falhar ou ficam danificadas, as células do cérebro, que precisam muito dessa energia, também começam a funcionar mal. E é aí que a coisa acontece. Esse mau funcionamento é o que a teoria diz que se manifesta como os sintomas que a gente chama de doença mental. Isso leva a gente para a próxima pergunta, que é fundamental, né? O que exatamente faz essas usinas de energia começarem a falhar? E a resposta é bem surpreendente. Sabe todos aqueles fatores de risco que a gente já ouve falar para a saúde mental? Genética, inflamação, não dormir direito, dieta ruim, estresse, trauma. Pois é, a teoria diz que todos eles, sem exceção, levam para o mesmo caminho. Todos eles acabam prejudicando o nosso metabolismo e danificando nossas mitocôndrias. Mas, peraí, como é que coisas tão diferentes, tipo os nossos genes e um trauma que aconteceu lá na infância, podem levar exatamente para o mesmo problema central? A resposta está, de novo, nelas. As mitocôndrias são esse ponto de encontro, sabe? Elas são a via comum, onde todos esses fatores, biológicos, psicológicos, sociais, se encontram e deixam a sua marca, seja para o bem ou para o mal. Beleza. Se essa teoria explica o problema de um jeito unificado, a parte boa é que ela também aponta para um caminho bem claro de solução. Então vamos ver agora as estratégias para melhorar essa tal energia cerebral. O plano é basicamente um tratamento com 3 passos. Primeiro passo, tirar da frente o que está atrapalhando, o que está prejudicando o metabolismo, coisas como dieta ruim, estresse crônico, etc. Segundo, corrigir os desequilíbrios que já existem, sejam hormonais ou de nutrientes. E terceiro, e muito importante, melhorar ativamente o funcionamento das mitocôndrias, com estratégias bem específicas para isso. Então, o grande objetivo aqui muda completamente, sabe? Não é mais só gerenciar sintomas. O foco passa a ser outro: restaurar a energia do cérebro, consertando a saúde metabólica lá na raiz do problema. Essa nova forma de enxergar a coisa toda não é só um tratamento diferente, é uma mudança total de paradigma. É tipo aquela ideia de
consertar o ambiente e não a flor. É um jeito completamente novo de olhar para a natureza da saúde mental. Então, em vez de pensar na doença mental como um desequilíbrio químico que não muda, como se fosse um defeito da pessoa, a gente começa a ver como um problema metabólico, dinâmico. Um problema que está no ambiente, tanto interno quanto externo, e que justamente por isso, muitas vezes, pode ser corrigido. E pensar assim é muito poderoso, né? Essa teoria da energia cerebral traz uma nova esperança, um novo caminho. Ela mostra que as soluções podem estar mais perto do que a gente imagina, na nossa dieta, no nosso sono, em como a gente lida com o estresse, enfim, no nosso estilo de vida. E para fechar, fica uma reflexão muito poderosa dessa metáfora. Quando uma flor não desabrocha, a gente conserta o ambiente em que ela cresce, não a flor. Talvez a chave para o bem-estar mental não seja ficar tentando consertar uma pessoa que a gente acha que está quebrada, mas sim focar em criar o ambiente certo para que ela finalmente possa florescer.